Olá, pessoal da matemática! Mais uma questão da OBMAP. As casas da tabela foram preenchidas com os números inteiros positivos, de acordo com o padrão indicado pelas flechas. Em que linha aparece lá o número 2016? A9, B10, C16, D44, E45. Nós temos aqui, de acordo com a tabela dada no enunciado, várias linhas. O examinador já colocou aqui a linha 1, 2, 3, 4 e 5 inicialmente. Em cada linha, números distintos. Na primeira linha nós temos 1, 2, 9, 10, 25. Na segunda linha 4, 3, 8, 11, 24 e assim sucessivamente. Como você observa, existe aqui uma seta indicando os sentidos, que é o padrão indicado pelas flechas. A flecha seria essa daqui, perfeito? Então, por exemplo, aqui o número 1. Dele eu vou para o número 2, depois para o 3, depois para o 4, depois para o 5, para o 6, para o 7, para o 8, para o 9, para o 10, para o 11, para o 12, para o 13, 14, 15 e assim sucessivamente com um padrão sequencial. E nós temos que trabalhar em cima desse padrão sequencial ou lei de formação da sequência ou critério de lógica existente na questão. Então, vamos aqui para a resolução da questão. Bem, se eu considerar x um número inteiro positivo, a gente vai seguir o padrão indicado pelas flechas. Seguindo-se o modo de preenchimento das x primeiras casas pertencentes à tabela, o x será um quadrado perfeito apenas e tão somente na situação em que a tabela constituída pelas casas preenchidas for do tipo quadrada, perfeito? Isso, pois, somente acontece no caso em que a última casa preenchida estiver exatamente na primeira coluna. Então, analisando-se aqui a tabela dada pela banca examinadora da OBMAP, nós verificamos o seguinte, que na primeira linha nós temos 1, 4, 16, que é a situação ao quadrado, perfeito do número. Bem, então, para este caso, o x deve ser par. Também isso acontece para a primeira linha, ou seja, quando o x for ímpar. Observe bem aqui. Eu chamei aqui a coluna, evidentemente, para facilitar a resolução da questão. Então, nós temos aqui esta coluna aqui 1, a coluna 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, e as linhas que o examinador já colocou aqui elencadas. Observe bem. Se você verificar, na primeira linha aqui, certo? Na primeira linha, ou seja, quando o x for ímpar, isso acontece obrigatoriamente, perfeito? Então, vamos aqui continuar na resolução. Além disso, a gente sabe o seguinte, que o número 2016 é exatamente igual a 2025 menos 9. Por que eu coloquei isso? Obviamente porque eu sei que 2025 é igual a 45 ao quadrado e 9 vai continuar sendo 9. Então, isso vai ajudar na resolução da questão. Por quê? Porque é o seguinte, 2016 ficará na 45ª coluna e 10ª linha. Por que disso? Olha, como o 2025 é exatamente igual a 45 ao quadrado, então ficará na primeira linha. Perfeito? Porque obedece esse padrão de formação da primeira linha, como vocês podem observar. E, então, o 2016 ficará 9 linhas abaixo, perfeito? Bem, caso você tenha ainda alguma dúvida de que isso acontece, eu coloquei aqui um exemplo para que você verifique na prática. Veja, observe que o número 7 ele é igual a 9 menos 2, perfeito? Ora, se o 9 é o que? É 3 ao quadrado. Menos 2 continua como sendo menos 2 aqui. Disso, a gente pode fazer o seguinte, que esse 3 aqui representa a terceira coluna, como eu coloquei aqui. Olha bem aqui, ó, 3 representa a terceira coluna. Perfeito? E o 2 representa duas posições abaixo. Perfeito? Então, você observa aqui, olha. O 7, onde é que estaria o 7? O 7 estaria bem aqui. Bem aqui está o 7. Qual é a posição dele? Olha, ele está em que coluna? Na terceira coluna. Ele está exatamente na terceira coluna e duas posições abaixo. Ou seja, ele desce uma linha, outra linha. Perfeito? Então está duas posições abaixo lá da primeira linha. Posto isso, fica mais fácil o entendimento. Então, em que linha aparecerá o número 2016?
A nossa resposta será na 10ª linha, que seria a opção B. Vamos ao enunciado. Opção B de bola, 10ª. Perfeito? Bem, por favor, curta nossa videoaula e também se inscreva em nosso canal para a gente continuar nosso trabalho aqui. Até a próxima!